Um novo dia se inicia, e com ele vem algo que ninguém pode te tirar. A chance de recomeçar. A chance de respirar fundo, olhar para o céu e dizer: Senhor, eu estou aqui, me guia. Talvez ontem tenha doído. Talvez a madrugada tenha sido longa. Talvez você esteja acordando com o coração cansado e com a alma cheia de perguntas. Mas ouve isso. Deus já está no teu amanhecer. E o que Ele tem para te dizer hoje pode mudar completamente a maneira como você vai viver as próximas horas e talvez os próximos anos da sua vida. Chamado para quem sabe que precisa de direção, de força, de cobertura, de paz. Aperta o play com fé e abre o coração, porque o Espírito Santo tem algo para te dizer agora. O mundo tivesse começado antes de você abrir os olhos. Como se os ponteiros do relógio tivessem corrido sozinhos e você estivesse atrasado para a vida, mesmo sem motivo. Tem dias que a alma desperta como se estivesse carregando algo invisível, mas que pesa como chumbo. A cabeça gira, o peito aperta e nem café resolve. E sabe o que é mais cruel? Você olha ao redor e não tem explicação lógica para aquilo. O dia está começando, mas você já se sente esgotado. E é aí, nesse instante sagrado entre o travesseiro e o chão frio, que algo precisa acontecer. A oração. Não qualquer oração, mas aquela que rasga o véu do silêncio e toca o trono do céu antes que qualquer voz terrena tente te moldar. É essa oração, a da manhã, que te reposiciona, que te recorda quem você é, quem é o teu Deus e o porquê você não pode se entregar ao caos logo cedo. Frase bonita para pregar num quadro de cozinha? Isso é instrução, é disciplina espiritual, é sobrevivência emocional e mental. É como se Davi estivesse dizendo: eu não deixo o mundo falar antes de ouvir o céu. E você percebe o peso disso, porque o mundo vai falar, e ele vai falar alto. Vai dizer que você está atrasado, que você não é suficiente, que aquele problema ainda está lá, que os boletos não desapareceram. Vai jogar as notícias na sua cara, as pressões sociais, os medos disfarçados de metas e os traumas disfarçados de produtividade. Mas quando você ora primeiro, antes de tudo isso, você muda a rota. Você sai do automático. Você ativa o espírito antes de acionar o corpo. E é nessa escolha, nesse ritual de fé matinal, que tudo começa a ser realinhado. Não ao que o mundo espera de você, mas ao que Deus quer te revelar. Desata os pensões e coloca nos ombros de Deus. Você despeja o peso, entrega o medo, nomeia a angústia, coloca nas palavras aquilo que o coração ainda não sabia organizar. E quando você faz isso pela manhã, logo no início, o que está fazendo é uma espécie de batismo diário. Você está dizendo para a alma: respira, Deus está aqui. O dia não manda em você. A circunstância não define quem você é. E sabe o que é mais profundo nisso tudo? É saber que quando você ora ao despertar, você não está apenas começando bem o dia, você está rompendo ciclos. Ciclos de ansiedade, ciclos de medo, ciclos de pressa, ciclos de abandono. Porque, convenhamos, muitos de nós acordamos como se estivéssemos sozinhos, mesmo crendo em um Deus que nunca dorme. E a oração da manhã é o lembrete mais poderoso que podemos dar à nossa mente. Você não está sozinho, diz. Levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Marcos 1:35. Se ele precisava disso, imagina nós. E ele não fazia isso por religião ou para cumprir um ritual. Ele fazia para alinhar o coração com o Pai, para receber instrução, para não ser engolido pelo fluxo do povo, dos discípulos, das curas, dos questionamentos. Ele precisava daquele silêncio, e nós também. Porque o ruído não começa com o despertador, começa antes, nos pensamentos que acordam com você. E muitos desses pensamentos são alimentados pela alma que ficou calada demais, que perdeu a prática de conversar com Deus. Não saia para a vida correndo como um servo, você caminha como filho.
E filho sabe que tem casa, que tem proteção, que tem provisão, que tem direção. A oração matinal ativa essa identidade em você, tira o peso da performance e te conecta com a presença. E onde há a presença, há paz. Onde há paz, há força. Onde há força, o medo não reina. E se perdessem o tempo, perdiam o pão. A oração da manhã é o nosso maná espiritual. É Deus dizendo: eu tenho alimento para a sua alma, mas venha quando ainda está escuro. Não dá para viver de sobras da oração de ontem. Não dá para se alimentar só no culto de domingo. O espírito precisa de pão diário. E esse pão não é pão de fermento humano, é pão de revelação. Vem da palavra, vem da presença, vem da voz que sussurra na sua mente quando você silencia o resto do mundo. Porque a oração não apenas alimenta, ela protege. Quantas vezes você já orou pela manhã e algo estranho aconteceu no dia, mas você soube lidar, ou então você nem percebeu, mas algo foi desviado. Alguém não te ligou, aquela conversa não aconteceu. E você só percebeu depois: meu Deus, se aquilo tivesse acontecido! Pois é, foi a oração que cobriu. Foi o anjo que foi ativado. Foi a palavra que blindou. Porque está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34, 7. Isso não é poesia, é realidade espiritual. Tem seta que voa de dia, tem armadilha plantada no caminho, tem engano disfarçado de oportunidade. E quem ora de manhã, quem se coloca diante de Deus antes de tudo, recebe discernimento. Você enxerga o que outros não veem, você sente o que outros ignoram, você escolhe o que outros seguem cegamente. Nesse mundo acelerado, cheio de vozes e caminhos, é fácil se perder. Mas o Espírito Santo é guia. Ele não apenas protege, ele orienta. Jesus prometeu: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16, 13. E é pela oração que você ouve essa verdade. Às vezes é no meio do silêncio que ele diz: fica quieto hoje. Outras vezes, fala com fulano. Ou então, não entra naquela conversa. E aquilo que parecia pequeno muda o rumo da sua história. A oração não só muda você, ela muda o dia inteiro, muda as relações, muda as palavras que você escolhe, muda as batalhas que você evita. E o melhor, muda o jeito como você se sente. E quando você ora ao acordar, você se dá a chance de não passar o dia inteiro tentando consertar o que poderia ter sido evitado em 5 minutos com Deus. 5 minutos. Talvez seja só isso que você precisa para respirar diferente, falar diferente, agir diferente. Fé de que, mesmo sem sentir nada, Deus está ouvindo. Mas quando você vence isso, quando você faz da oração a sua primeira ação, você está dizendo ao céu: eu confio mais no teu silêncio do que no barulho das minhas tarefas. E isso mexe com o mundo espiritual, porque o inferno odeia quem ora cedo. Porque quem ora cedo não se atrasa espiritualmente. Pode até ter um trânsito, pode até atrasar no trabalho, mas a alma chega antes. Chega em paz, chega segura, chega conectada. É mais lindo é que Deus responde, às vezes na mesma hora, às vezes dias depois. Mas ele responde, ele mostra, ele direciona, ele revela. Às vezes numa conversa, às vezes numa palavra, às vezes num sentimento. Mas ele não ignora. O céu não é surdo. E quando você ora pela manhã, com sinceridade, com sede, com verdade, algo se move. Mesmo que tudo pareça igual, a atmosfera mudou, porque você permitiu, porque você buscou, porque você se apresentou de orar, não com pressa, não com fórmula, mas com alma. Então feche os olhos, respira fundo e repita comigo: que os meus passos sigam os teus caminhos, que os meus pensamentos sejam guiados pela tua verdade. Eu coloco nas tuas mãos cada detalhe do meu dia, cada pessoa que cruzar o meu caminho, cada decisão que eu precisar tomar. Me livra do mal que eu não vejo, da distração que parece inofensiva,
da pressa que me rouba a alma. Me cobre com teu sangue, me cerca com teus anjos, me enche com teu amor. Eu declaro que este dia não começa com medo, mas com fé. Não com correria, mas com propósito. Não com vazio, mas com tua presença. E mesmo que tudo saia do meu controle, nada sairá do teu. Em nome de Jesus. Amém. Adianta ter ouvido a promessa se você não acende o altar? O que Deus diz é eterno, sim, mas aquilo que você ativa na sua vida depende da sua disposição de buscar. Isaías declarou com força: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Existe um tempo, existe um mover, existe um momento em que o céu se inclina sobre a terra de forma mais intensa.